Olá, meus queridos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Evangelho Negociável Responde, e hoje um tema já um pouco mais polêmico e mais comum aí nas redes sociais principalmente, né? Famosa frase, não julgueis. Parece que quando você faz algum tipo de crítica a algum pastor, né, o pseudo-pastor que falou alguma besteira por aí, algum cantor gospel, alguma estrela gospel do momento, se você falar alguma coisa, já vem a enxurrada de frases, né? Não julguei. Não julgueis, né? Parece um mantra, né? Uma pessoa, acho que ela fecha os olhos assim e fica assim, não julgueis, não julgueis. Muito bem. Tá na Bíblia isso? Vamos entender. Quando a gente vai, então, ler o texto, que é o do não julgueis, é interessante que não só tem, é um capítulo, né? Capítulo 7 de Mateus. Você sabia que o capítulo 7 não tem um versículo só? Ele tem mais versículos? Então, se ele tem mais versículos, quer dizer que ele continua dentro de um contexto, né? E eu vou ler para vocês aqui, Mateus 7, a partir do versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Ponto. Tem gente que parece que só lê essa primeira frase do capítulo, mas ele continua. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Bem, obviamente que o contexto aqui está dizendo de um julgamento precipitado ou julgamento hipócrita, né? Ou, em outras palavras, você vai criticar no outro aquilo que você mesmo faz. É isso que está dizendo. Agora, isto em si mesmo significa que eu não posso tecer nenhum tipo de comentário? Claro que não. E aqui nós precisamos ter uma diferenciação muito clara. Uma coisa é você julgar a pessoa precipitadamente, a outra coisa é você constatar o que ela está dizendo, o que ela fez ou o que ela está agindo. Constatação e de julgamento são coisas distintas. Julgamento você está pressupondo, né? Você está ali analisando, tentando achar alguma coisa, e neste contexto bíblico aqui, você está sendo hipócrita. Agora, constatação trata-se de fato. Então, são fatos quando nós criticamos que alguém está pregando uma heresia. São fatos quando nós criticamos algum popstar gospel que diz que ele é isso, que ele é aquilo. Ok? E aí você vai dizer, não, mas isso é a tua interpretação. Não, não é só a minha interpretação, porque na Bíblia também nos ensina a necessidade de você julgar as coisas que acontecem. Então, vou te dar um exemplo aqui. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, os falsos profetas têm que ser julgados no que eles dizem. A nossa função é examinar se o que eles estão falando faz sentido, até para você falar amém ou não para aquilo. Então, essa história do não julgueis realmente é um argumento desonesto, porque ignoram todo o contexto que está escrito em Mateus, e como se isso habilitasse as pessoas a pregarem qualquer coisa que quiserem, aos falsos profetas se manifestarem, e que a gente não tem direito a tecer uma crítica ao argumento. Não estou dizendo aqui ad hominem, né? Não estou criticando, ofendendo o pastor, mas a Bíblia me diz que eu tenho que pôr em prova essas questões. Então essa história do não julgueis realmente não faz o menor sentido, né? E isso também é usado por muitos como uma espécie de chancela. Não, a Bíblia diz não julgueis, então você não julga, acabou, ponto final. Como se os outros versículos tivessem que ser ignorados, né? Por exemplo, esse aqui que nós lemos em 1 João, que nos manda, né, avaliar. O que é o avaliar se não é esse julgar, né? Se não é ver se faz sentido o que estão sendo dito, porque muitos falsos profetas estão subindo. Então eu acredito muito que você tem que ter um pouco de cuidado quando você usa de forma indevida o não julgueis, porque você pode estar falando amém a um estelionatário da fé, a um falso profeta, e você acha que está tudo certo porque para a sua leitura você entende que é isso que a Bíblia diz e está totalmente errado. Nunca leia a Bíblia com seus versículos e textos isolados do seu contexto, e se você acha que o Mateus 7 é o não julgueis para ser validado, então você está dizendo que a Bíblia ela não é inerrante, porque lá na frente, né, nós somos orientados a avaliar esses espíritos, né? Então você vai ter que conviver com um dilema. Então não seja desonesto, né? Leia o texto completo, leia as outras referências, que a Bíblia também é muito carregada de referências sobre essa questão de avaliar o que as pessoas dizem, né? E pare de usar o não julgueis, porque obviamente não faz o menor sentido, tá bem? Vejo vocês na próxima dúvida aí. Um abraço.